MSA, que está ajudando bastante aqui na geração desse evento. Eu vou passar para o Fábio, então ele vai fazer a chamada agora, então, para vocês. Obrigado, Renan. Bom, agora chegamos na última sessão dessa noite. Espero que vocês estejam gostando aí. E vai ser uma sessão bem bacana, falando sobre a avaliação de sistemas de ancoragem. Então, teremos aí 2 palestrantes, o Daniel Caleone, especialista em proteção contra quedas da MSA, e também o Júlio Botelho, um profissional aí com atuação há mais de 17 anos na área de segurança do trabalho, e hoje muito presente nas redes sociais, aí, compartilhando conhecimento e conteúdo sobre empregabilidade e também sobre perícias e todos os assuntos relacionados à segurança do trabalho também. Então, espero que vocês gostem e tá com vocês, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Daniel Caleone. O meu objetivo aqui hoje é falar sobre a avaliação de sistemas de proteção contra quedas, na verdade, mais precisamente, dos sistemas de ancoragem. É uma grande dúvida aí no mercado, são as perguntas mais frequentes aí que eu recebo é sobre as características, limitações e tipos de sistemas de ancoragem que contemplam o sistema de proteção individual contra quedas. E o objetivo aí é passar essas informações em relação a isso, falar, né, nesse momento, porque depois desses monstros aí do conhecimento de proteção contra quedas e espaços confinados, né, e aproveitando o gancho do Rodrigo, que falou inicialmente sobre o que fazer para que o acidente não aconteça. Lógico, a gente tem que ter um plano para, se caso o acidente acontecer, a gente tem que saber o que fazer. Mas é muito importante cuidar, se antecipar para que isso não aconteça. Então, existem inúmeros fatores que podem promover um acidente e, logicamente, que nós, como profissionais prevencionistas, né, e técnicos, temos que ter conhecimentos técnicos para gerar soluções que realmente salvam vidas. E esse é um grande desafio, a informação é muito importante. Então, me surpreende o número de pessoas agora no evento assistindo isso. Na verdade, até me emociona um pouco. Fico muito feliz de ver vocês todos empenhados a essa hora da noite, podendo estar com as suas famílias. E o que mais mostra para mim o quanto vocês estão gostando do evento é porque o número só subiu, né? Então, o número iniciou, ele está aí perto das 1.000 pessoas e o número não cai. Isso é bastante interessante. Isso quer dizer que a gente está no caminho certo. E o nosso objetivo aqui é simplesmente contribuir com vocês para que vocês possam tomar as decisões certas, fazer as coisas pelas razões certas, né? E é uma grande responsabilidade falar depois dessa grande quantidade de informações com uma profundidade técnica incrível. Eu vejo nossa área evoluindo assim numa velocidade muito significativa. E ver vocês empenhados nisso é bastante satisfatório, né? Então, avaliação de sistemas de ancoragem, eu preparei essa apresentação com o objetivo de ser o mais simples e mais claro possível, para que vocês reconheçam aí um possível problema que vocês tenham dentro da organização de vocês no que tange a sistemas de ancoragem, mais precisamente em sistemas horizontais flexíveis, porque são os mais complexos e o que a gente vê que é mais comum dentro das organizações, tá? Então, só para colocar todo mundo no mesmo balaio aí, colocar todo mundo na mesma sintonia, a gente sabe que se considera trabalho em altura toda atividade acima de 2 metros, onde haja risco de queda. Então, se eu tenho um cara trabalhando acima de 2 metros, existe um risco desse cara cair, é obrigatório a utilização de um sistema de proteção contra quedas, ok? Ponto. Não tem discussão, está na norma. Aproveitando também outra palavra do Rodrigo aí, que é um monstro de conhecimento, ele deixou bem claro que o que ele falou é ciência,
Não é o que ele não está tomando o tempo de vocês falando o que ele acha. Não, ali tem todo um fundamento técnico. E o que eu vou falar para vocês também, então não é nenhuma opinião, aqui é justamente o que a norma nos traz. Então a gente estudou muito para justamente trazer aí a informação do que de fato existe e não simplesmente uma opinião. Então é obrigatório a adoção de um sistema de proteção contra quedas, e esse sistema de proteção contra quedas pode ser tanto um sistema de proteção coletiva contra quedas ou um sistema de proteção individual. Então existe o risco, um sistema de proteção contra quedas deve ser adotado e ele pode ser coletiva ou individual. Coletivo seria uma rede protegendo todas as pessoas aí simultaneamente, ou um guarda-corpo, por exemplo, também é um típico sistema de proteção coletiva. E o sistema de proteção individual, ele tem que ter 3 elementos para se caracterizar como um sistema de proteção individual. Tá? Então, é o sistema de ancoragem, o elemento de ligação, que pode ser um talabarte, um trava-quedas retrátil, e o equipamento de proteção individual e cinturão. Hoje eu não vou falar desses 2 primeiros, mas o sistema de ancoragem é um subsistema do sistema de proteção individual contra quedas, disposto na NR35 nesse item. Então, é um tema muito complexo, difícil, e, assim, não adianta chorar. É um conhecimento que os profissionais de segurança devem ter para eleger soluções que salvam esses profissionais, que mantenham esses profissionais em segurança. Então, o profissional técnico em segurança do trabalho, ele não pode esquecer que ele é técnico. E ele tem que ter informações técnicas, conhecimento técnico para gerar soluções. E é por isso que vocês estão aqui até essa hora. Porque eu sei que todos têm responsabilidades, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades aí. Então, esse conhecimento, ele é muito importante. Tudo bem? Ok. Então, a linha mestra aí da nossa apresentação, a proposta é apresentar características e particularidades dos sistemas de ancoragem e os riscos de sistemas mal dimensionados. E o objetivo é dispor das responsabilidades do técnico de segurança sobre sistemas de ancoragem dentro da empresa. Né? Então, existem essas responsabilidades, quero explanar todas elas, e todas as características e particularidades de um sistema mal dimensionado. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque ao visitar as empresas, né, eu como especialista da MSA, eu percebo muito... eles levam essa responsabilidade para o setor de engenharia e o setor de segurança simplesmente esquece. Só que a NR35 é muito clara quando ela determina que a responsabilidade de eleger um sistema de proteção individual contra quedas é do profissional de segurança do trabalho. Então está lá, claro, na NR35. Então, se você é responsável por eleger o sistema de ancoragem também é de sua responsabilidade. Você vai eleger qual é a melhor solução. O setor de engenharia pode ter inúmeras atribuições em relação a isso, mas eleger o sistema é responsabilidade do profissional de segurança do trabalho. Então, já me apresentaram, mas meu nome é Daniel Calione, eu sou engenheiro civil, sou profissional instrutor em acesso por corda, nível 3, sou técnico de segurança do trabalho e hoje, atualmente, eu tenho a função de especialista de proteção contra quedas. É somente a minha função, eu sou, na verdade, um curioso, eu me incomodo em não saber informação sobre algum determinado assunto, então eu pesquiso muito e aí, como o nosso objetivo é proteger as pessoas, então, geralmente, eu tento replicar essas informações para que vocês possam usar e justamente fazer com que todas as pessoas voltem para suas casas para ficar com suas famílias em segurança. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo. Uma coisa que eu notei nesse evento é que todos que falaram, né, e ainda vão falar, são pessoas que gostam de pessoas. Existem inúmeros tipos de pessoas no mundo. E tem pessoas que gostam de dinheiro e outras pessoas que gostam de pessoas. E eu vejo muito isso aqui, nesse time, nesse grupo, sabe? Então, eu gosto muito de compartilhar isso sobre essa proximidade que a gente tem com essas pessoas, né? Então, como vocês podem ver aí, um sistema de linha de vida, certo? Horizontal flexível. Passa um técnico de segurança, olha para essa linha e ele pode pensar, ok, tem uma linha de vida, era tudo que eu precisava, então isso não é um problema. Depende. Às vezes é. Será que não é uma dúvida? Será que essa linha está adequada? Será que está tudo bem? Então, assim, aparentemente, o técnico de segurança, ele olha, tem uma linha de vida, o que ele precisa? De uma linha de vida. Agora, será que essa linha está adequada? Será que está tudo bem com essa linha? Será que ela vai resistir aos esforços
numa retenção de queda? Será que ela atende todos os requisitos normativos para estar lá? Será que ela vai funcionar? Então, essa é uma dúvida importante que vocês devem avaliar, tá? Então, deixa eu só tirar esse quadrinho aqui. Mas para mim, tá? Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar ao eleger um sistema de proteção, um sistema de ancoragem de um sistema de proteção individual contra quedas, primeiro é o layout. Será que onde essa linha está instalada, ela realmente promove a proteção adequada? Porque eu vejo muito isso, eu vejo investimentos altíssimos em uma linha de vida onde ela está posicionada, não tem o risco, e onde ela realmente existe o risco, o profissional não consegue alcançar para fazer o trabalho. Então, ele se desconecta para alcançar, e aí ele se expõe ao risco. Então, o layout é muito importante, o posicionamento dessa linha. Então, isso tem que ser bem avaliado. A outra questão que se avalia muito pouco é a reação da estrutura, a reação na estrutura. Ou seja, será que a carga aplicada na estrutura após uma queda vai ser tão grande o suficiente para danificar a estrutura? Percebam que sistemas horizontais flexíveis, de acordo com esse desenho normativo, isso aqui está no guia técnico da NR35, vocês podem olhar ele lá, e aqui deixar claro que a carga transmitida no ponto de ancoragem para um horizontal flexível depende do ângulo gerado no momento da queda. Observem aqui no primeiro desenho que o ângulo gerado é 160 graus. A carga de transmissão é de 300% maior, ou seja, 1.800 quilos aproximadamente. Quando se gera uma flecha menor, 175 graus, a carga atuante ela é 11 vezes maior. Então, imagina que a carga aplicada no ponto, não é isso que acontece, na verdade é uma relação de balanço energético que gera essas cargas, então essa carga aqui ela vai aumentando gradativamente. Então, isso aqui é um exemplo de uma física simples relacionada, não é isso que acontece no cenário atual, mas exemplifica a reação exponencialmente aumentada no ponto de ancoragem. E o ponto de ancoragem, muitas vezes, é a estrutura do galpão, a estrutura do cliente. Então, você imagina um profissional caindo, um único profissional, gerando uma carga de mais de 6.000 quilos, quase 7.000 quilos, ou 7 toneladas horizontalmente numa estrutura. Claramente, a estrutura vai se romper, certo? Não existe uma estrutura com uma potência, com essa magnitude hoje no Brasil, porque a gente não tem carga de neve, são estruturas esbeltas, leves. Então, 7.000 quilos vai danificar a estrutura, o sistema de linha de vida vai se romper. Então, tem que tomar muito cuidado ao eleger essa solução, tá? Então, eu tenho que avaliar a resistência da estrutura? Tem. A resistência do dispositivo de ancoragem. A linha se caracteriza como dispositivo de ancoragem. Será que o dispositivo de ancoragem vai resistir esse esforço de 7.000 quilos quando mal dimensionado uma linha? Isso eu estou falando de um profissional. Eu posso ter 2, 3, 4, 7 profissionais na mesma linha. Imagina a carga de reação nessa estrutura se eu não tenho um dispositivo de ancoragem, uma linha de vida horizontal projetada para isso. A carga, ela só aumenta e as estruturas não vão resistir. Os dispositivos de ancoragem também não. Isso se observa muito pouco. Eu vejo muito projeto de linha de vida onde se a responsabilidade acaba no dispositivo. Não se avalia a estrutura. Só que, para vocês entenderem a terminologia, o dispositivo de ancoragem é a linha de vida. Só que a norma exige que vocês elejam o sistema de ancoragem. E o sistema de ancoragem contempla a estrutura, as peças de interface, tudo. Então, isso é muito importante, ok? Eu vejo muito projeto que o cara avalia o ponto de ancoragem onde vai colocar o olhar no concreto. Só que ele não avalia a viga no geral, né? Como que ela está apoiada, se a viga vai suportar todos esses esforços. Ele sabe que o parabolt não vai sacar da estrutura. Ok, beleza. Só que a estrutura é muito mais do que isso. O sistema de ancoragem é muito mais do que aquele ponto isolado. Ele é a reação dessa força na viga por completo e como ela está apoiada nos pilares. Eu tenho que avaliar se tudo isso vai suportar uma força de impacto. Eu tenho um cliente, por exemplo, que um profissional, o sistema reteve a queda dele, só que o galpão pré-moldado, simplesmente apoiado, empenou. E a ponte rolante do galpão parou de rodar, porque a estrutura inteira envergou. Então, você imagina a magnitude dessa força para gerar isso com a queda de apenas um profissional. Então, tudo tem que ser avaliado. É muito mais complexo do que a gente imagina. Mas a gente tem que saber disso, ok? Porque eu tenho que eleger o sistema correto.
Eu tenho que eleger a empresa, uma empresa confiante para fazer esse projeto para mim, tá? Então, a resistência da interface, ou seja, que liga o meu dispositivo de ancoragem a essa estrutura, também eu tenho que avaliar isso, e também a resistência dessa estrutura, ok? E no final de tudo isso, a zona livre de queda. Por exemplo, se eu deixo uma linha um pouco mais folgada, ela vai ter uma grande flecha. A carga vai ser pequena na estrutura. Entretanto, a zona livre de queda vai ser maior. O cara pode bater no chão. E aqui, a carga vai ser altíssima na estrutura, só que o cara pode não bater no chão, porque a zona livre de queda é menor. Então, existe um ideal. Eu preciso reconhecer essa zona livre de queda ao eleger um sistema. Ok? Então, pensando nos problemas que podem acontecer aqui, né? Então, analisando essa mesma linha, uma coisa que pode acontecer é a resistência do dispositivo de ancoragem. Ele pode romper. Vocês perceberam que as cargas são muito altas dos sistemas horizontais flexíveis. E o sistema, por uma carga muito alta de reação, ele pode romper. E a ruptura vai causar o quê? A queda do profissional. E aí, o que pode gerar isso? Um sistema mal projetado, um sistema não dimensionado, não testado. O que garante que o sistema funcione adequadamente é um teste, ou seja, uma avaliação de performance, que a NBR 16325 trata isso muito bem. Ah, Daniel, mas eu tenho uma linha de vida aqui que tem ART. Ok, essa linha aqui tem ART, só que ela pode falhar. Por quê? Porque quando você gera uma RT, você está gerando uma responsabilização do profissional. Ou seja, ele vai ser responsabilizado por isso, mas não é a garantia que vai funcionar. Ele pode falhar. 95% dos memoriais de cálculo que eu pego de sistemas horizontais flexíveis estão errados. E não são erros complexos, porque é uma integral dupla para calcular um negócio desse. São erros básicos, do tipo, os profissionais calculam cargas de atuação de 100 quilos no sistema, mas na verdade são 600 quilos, porque eles estão usando elementos de ligação com absorvedores de energia. A carga de reação é igual ao contrário a 600 quilos de atuação exponencialmente aumentados para as estruturas. Será que eles estão levando isso em consideração? Muitas vezes não. E aí eu me pego avaliando um memorial de cálculo que custou para a organização R$800 mil. Um investimento que foi feito, por exemplo, essa análise aqui foi feita por um cliente onde as linhas custaram R$100 mil e claramente não funcionariam. Então, é muito cuidado ao eleger a empresa que vai fazer esse serviço para a sua organização. Porque ele pode fazer uma coisa errada, gerar uma RT, e o acidente acontecendo, independentemente da culpa da organização, ela que paga todos os custos em relação a esse acidente, sem sombra de dúvida. E o técnico profissional de segurança vai responder civil e criminalmente pela má escolha, de acordo com a solicitação da NR35, pontuando a responsabilidade de eleição ao técnico engenheiro de segurança do trabalho. Então, é muito importante isso, tá? Então, o dispositivo pode falhar, você pode ver que a carga aqui, o sistema tem, inacreditavelmente, eles colocaram um cabo de aço passando dentro do orifício da peça de interface, isso possivelmente poderia causar a ruptura do cabo, não é uma coisa nem muito comum de se ver, mas é uma falha muito, muito elementar. Tá? Então, isso pode acontecer. Uma outra coisa que tem que se avaliar é a zona livre de queda. Então, essa linha ela vai fletir, ok? Se ela não se romper. Ela fletindo, eu tenho que saber se esse profissional vai ser realmente suspenso pela linha ou se a zona livre de queda inadequada vai fazer com que ele bata no chão. Esse projeto não tinha essa informação. O projeto sem essa informação é um projeto válido? Não. O sistema, será que ele tem a certeza que isso vai acontecer? Ou seja, o cara vai parar a 2 metros do chão? Essa informação você consegue através de cálculos, mas a garantia que isso vai acontecer dessa forma é através de testes. A NBR 16325 traz métodos de teste para que você avalie, na verdade, garanta que o seu sistema projetado vai, de fato, ter essa performance. E aí você, profissional de segurança, ao eleger uma solução testada com garantia de funcionamento, vai ter essa tranquilidade. Não, eu sei que o sistema que está ali vai me dar essa performance. O cara não vai bater no chão, a carga de reação é conhecida, a estrutura vai resistir a esses esforços, então é um sistema de proteção de ancoragem válido. Então é um cuidado que vocês têm que ter. Então observar uma linha de vida dentro da sua organização não fica muito tranquilo. Questione, pergunte,
sobre o sistema. Avalie se realmente ele vai funcionar, ok? Então, para que vocês reconheçam aí um sistema, o sistema geralmente testado pela norma, ele tem um absorvedor de energia que tem a função de garantir que a carga na estrutura seja conhecida. Seguido aqui do lado direito, tem um sistema que é um medidor de tensão, que tem a função de avaliar a real flecha que vai acontecer, propondo uma zona livre de queda adequada e também uma flecha adequada, consequentemente, uma carga adequada nas estruturas para que ela possa suportar. Então, a MSA tem tecnologias do tipo de 6 kN de transmissão, 8 kN, dependendo da sua estrutura e da zona livre de queda disponível. Isso é dimensionado para isso. E como a MSA garante isso? Fazendo o teste em um laboratório de terceira parte. Eu tenho um laboratório próprio? Tenho. Só que eu posso ser aí omisso em algumas informações. Agora, fazendo um laboratório de terceira parte, eu ganho esse símbolo CE, ou seja, o laboratório garante, sem nenhum vínculo com a MSA, que o sistema funcione. Isso é muito interessante. E por que isso é bom? É a mesma coisa que a gente faz com cinturão e elemento de ligação, tá lá parte. O sistema tem um selo de Inmetro, onde é testado em um laboratório de terceira parte, garantindo o seu funcionamento. Você não tem RT de cinto, você não tem RT de trava-quedas. Então, o que você tem? Você tem um laboratório terceiro que testa e garante o funcionamento. Com a linha não precisa ser diferente. Para manter esse elo aí resistente, confiável, todo o sistema tem essa característica aí de conformidade. Eu acho bem interessante. Por que tudo isso é importante? Para a gente não esquecer, as cargas de reação no sistema horizontal flexível são altíssimas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O absorvedor de energia tem a função de reduzir essa carga de transmissão em um absorvedor de energia adequado. Não adianta, vou comprar um absorvedor, comprei e coloquei, resolveu o meu problema. Nada disso. Você tem que ter um absorvedor de energia que contemple essa distância de absorção de energia. Isso é complexo e difícil. Então, é importante que todo o conjunto seja testado e a garantia seja do conjunto. É muito importante isso para gerar soluções válidas. Tá? Uma outra coisa que tem que se observar, que eu vejo aí muitas falhas nos dimensionamentos, é a resistência da interface e, consequentemente, a resistência da estrutura também. Então, percebam que a linha vai gerar aquele esforço altíssimo de quase 7 mil quilos, aí, dependendo da condição, ou até 2 mil quilos que seja, num tubo de alumínio de 5 centímetros, acredito. É lógico que não vai suportar. Claramente isso vai ceder. Só que essa linha tem RT e, além de tudo isso, ela custou muito caro. Então, a interface do sistema tem que suportar as cargas das quais vão ser submetidas. E, logicamente, que a estrutura também. Percebam que esse tubo, por mais que ele resista, ele vai gerar uma flexo-torção na viga que não foi projetada para isso. A viga foi projetada para uma carga vertical, que é a carga de próprio peso do telhado. Só que eu estou propondo uma carga completamente diferente. Então, por mais que seja uma viga aí gigantesca de peça de interface, a estrutura vai ser a mais frágil no ponto. E ela vai ceder. E o sistema de ancoragem contempla tudo. Se algo falhar, o profissional vai cair. Então, não adianta eu comprar uma linha que garanta o meu sistema. Comprei uma linha MSA, estou livre. Não. Você precisa garantir que a peça de interface e a estrutura também resista aos esforços dos quais serão submetidos. Como que você vai conseguir isso? Comprando uma solução completa. Por exemplo, para esse cuidado e não gerar esse problema para os nossos clientes, nós geramos uma solução do tipo, a gente tem uma empresa autorizada MSA que recalcula a sua estrutura para os esforços que serão transmitidos, projeta uma peça de interface e coloca uma linha onde propõe uma carga conhecida, reconhecida através de testes laboratoriais que garantem essa performance. Isso é muito importante. Ok, pessoal? Então, esse ponto é muito importante, gerando uma alavanca aí, porque a carga ela é multiplicada pelo tamanho da alavanca. Então, isso é muito, muito importante para a avaliação de vocês, tá? O layout é importante? Por exemplo, vamos supor que esse profissional está trabalhando aqui como restrição de queda. Só que quando ele vem para esse lado aqui, percebam, existe um risco de pêndulo, onde ele pode cair lateralmente, bater
no chão ou bater contra a estrutura. Então, o layout, onde essa linha passa, ele é importante? Muito importante. Só que vocês têm que avaliar isso para saber. Ou seja, onde vai colocar a linha é responsabilidade do técnico de segurança do trabalho. Não adianta eu contratar uma linha e falar, ó, profissional, a empresa que está me vendendo a linha, eu quero uma linha de vida. O cara colocar a linha de vida no lugar errado, a responsabilidade é sua. Você elegeu mal isso. Então, tomem cuidado ao decidir. Logicamente, a empresa que vai prestar esse serviço e aonde vão estar as disposições nessa linha. Contempla na análise de risco a disposição da linha? Vai realmente proteger para atividade específica? Eu já vi sistema de linha de vida que o cara instala a linha, mas nem conversou com o usuário. Ele não conversou com o profissional que trabalha realmente para saber se aquela linha naquele ponto vai realmente proteger ele naquela tarefa específica. Isso é muito importante de ser avaliado. Então, quando se pede uma linha de vida, às vezes vem uma empresa que não tem essa expertise, coloca a linha de vida onde ela bem entende e a solução que custou muito caro acaba não servindo para a atividade real. Então, isso é muito importante que vocês avaliem. Aqui um risco, né, da queda em pêndulo, né? Então eu tenho um sistema de linha de vida próximo à borda do telhado, eu preciso ter um ponto de ancoragem na borda, porque senão esse profissional vai cair, vai pendular. Ele pode romper a corda, como ele pode também bater no chão. Então, na análise de risco, tem que contemplar esse trabalho. Ele está fazendo a manutenção no roof aqui, ó. Eu passei parte da minha vida fazendo esse tipo de manutenção. Em cima do telhado, é um sol para cada um, já é desconfortável. Né? Você tem ali muitos graus da sua casa. O sol, na verdade, são 2 sol para cada um, né? Porque um bate no telhado e volta na sua cara, e começa a transpirar, meu Deus do céu, e começa a escorrer no seu olho. Eu me lembro disso, me dá uma paura. Então, protejam esses profissionais, porque é uma atividade bem complexa. Então, pensando aqui que eu estou com um tempo bem curto, analisando o que a documentação de uma linha de vida, porque o pessoal me liga e fala, Daniel, eu quero uma linha com RT. Isso me assusta, porque uma RT não garante nada. Ela é muito importante, lógico que é, eu como engenheiro defendo isso. Ela é importante, você tem que responsabilizar alguém. Entretanto, não é o suficiente. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o anexo A16325, o item A4, o documento, só nesses itens, documento pós-instalação, marcação e informação do fabricante, são 54 informações que contemplam o databook de uma linha de vida. Então, o cara te deu uma linha de vida, te entregou uma RT, não é só isso, são muitas informações aí. Entre elas, eu pontuei algumas. A RT de projeto, a RT de instalação, a RT do memorial de cálculo da interface, a RT do recálculo da estrutura integrante do sistema e instruções de uso, forma de inspeção antes de uso, vida útil, número máximo de usuários, deflexão máxima, placa legível do plano esquemático de instalação, especificação do substrato, que é da estrutura. Percebam que são muitas informações que devem estar nesse databook de informações de uma linha de vida. E o profissional tem que avaliar todas elas e deixar ela disponível para uma auditoria. Então, pediu uma linha, você vai lá fazer a solicitação para o departamento de compras. Departamento de compras, tem uma área de risco, eu quero uma linha de vida. O que ela tem que ter? A RT, o cara vai buscar isso no mercado. Comprou errado. Vai ter que gastar 2 vezes. Cuidado com isso. São muitas coisas a se avaliar antes de se dimensionar um sistema de linha de vida. Então, pensando aqui nessa mesma linha de vida, profissional técnico, observou a linha, cuidado, tenha dúvida. Não parte do pressuposto que está tudo bem porque tem uma linha de vida, porque pode estar tudo mal. A falsa segurança é mais fácil de promover um real acidente. Porque se não tem linha, ninguém sobe. E se o cara sobe, ele sobe com medo. Agora, quando ele sobe com a confiança que aquilo vai suportar e ele pisa em falso, ele vai bater no chão. E isso não é nada bom. Então, eu quero que vocês tomem muito cuidado pela quantidade de sistema, porque, só para vocês terem uma ideia, a maior demanda da MSA não é em colocar linhas de vida onde não existe linhas de vida, por incrível que pareça. Está em substituir linhas existentes que não funcionam. E isso é muito doloroso. Eu chego no cliente, o cara fala, Daniel, eu tenho uma linha de vida, poderia avaliar para mim? Eu avalio,
o sistema não foi bem projetado, foram 2 milhões de investimento que o cara tem que jogar no lixo. Imagina você como profissional respondendo isso para o seu diretor ou para o profissional que aprovou essa verba. É muito doloroso, é muito investimento e o sistema não funciona. E aí você vai reclamar, a empresa tem um capital social que instalou de 20 mil reais. Então tome muito cuidado ao eleger essa solução. Tudo bem? Então, uma coisa que pode acontecer é o sistema falhar e o profissional cair. E vamos entender as nossas responsabilidades. De acordo com a Constituição Federal, todos os profissionais têm o direito de trabalhar de forma segura. É um direito disposto na Carta Magna Brasileira, ok? Inciso 22 do artigo 7º. Na esfera penal, da obrigação de indenizar, isso se aplica à empresa, tá? Artigo 927, o empregador ou comitente do trabalho que lhes competir ou em razão dele. O que isso quer dizer? Independentemente da empresa que instalou a linha de vida na sua empresa, se o cara falhou, a culpa não é sua. Independente da empresa ou do terceiro que faça o trabalho, quem vai pagar é a organização, certo? Quem vai pagar é a empresa onde tem a linha de vida. O comitente é o terceiro. Então não venha com essa de, eu sou corresponsável. Não, você não é corresponsável, você é responsável direto. Quem é responsável pelo meio é responsável pelo dano. Imagina você recebendo da sua empresa assim, o cara caiu, mas quem errou foi o cara que instalou a linha de vida. Mas espera aí, você não avaliou essa linha de vida, se ela estava adequada? Imagina, a empresa investiu 2 milhões em um sistema de linha de vida. Você foi lá, endossou essa empresa, está adequado, beleza, o cara cai. A culpa é do cara que projetou, ok, eu concordo com isso. Mas independentemente da culpa, quem vai pagar é a empresa. Para deixar isso mais claro, Brumadinho, a empresa de engenharia aprovou a barragem. Quem está pagando todos os custos? A Vale. Então, é essa a responsabilidade. Então, quem paga pela má escolha, quem faz uma má escolha, paga por ela. Cuidado ao eleger as empresas que vão fazer esse tipo de serviço dentro da sua organização, porque você que vai pagar por ela. Pensando agora no profissional técnico de segurança, dos atos ilícitos, artigo 186, por ação, omissão, imperícia, negligência ou imprudência. Você sabia, não fez nada, você não sabia, por isso não fez nada, ou simplesmente acreditou numa pessoa. Vai se enquadrar em qualquer uma dessas. Você comete um ato ilícito. Ou seja, você colocou a vida de uma pessoa em risco. Homicídio culposo. Se esse cara morrer, pena de 3 a 4 anos. A variação para o 4º ano é se você não se atentou a uma regra técnica de profissão. Ou seja, você é um profissional técnico que não se atentou a uma regra técnica de não atendimento a 16325, por exemplo. Então, a sua pena é aumentada em 1 ano e 4 anos já é regime carcerário. Então, isso é crítico. Lesões corporais. Se ele não morrer, pior, 5 anos, se gerar uma lesão permanente. Olha que estranho, né? É meio que, parece que é melhor você rezar pro cara morrer, que você vai ficar menos preso. E do dolo eventual, que é o artigo 132, que é periclitação de vida. Só o fato desse cara se expor ao risco e não acontecer nada com ele, você já pode responder por isso, e a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano. Olha o tanto de coisa. Eu sou do profissional de exatas, sou engenheiro civil. Isso aqui eu tirei de uma petição de um acidente que também não foi fatal, mas foi a mais completa que eu encontrei. Olha o quanto de responsabilidade vocês devem ter em relação aos sistemas de ancoragem. Então, cuidado com isso. É complexo? É. A palestra não é motivacional mesmo. É para que vocês se preocupem. Eu sei que isso também ajuda para justificar os 10 mil reais que os profissionais de segurança ganham por mês. Então, acho justo toda essa complexidade. Tá? Então, na verdade, eu excedi meu tempo em 3 minutos. Peço desculpa por isso. O Júlio vai fazer uma outra brilhante apresentação, finalizando com aí um case de sucesso bastante interessante. E só para que vocês reflitam sobre isso dentro da organização de vocês, agradeço muito e a MSA agradece por poder contribuir e toda a atenção de vocês nesses minutos até agora. Ok. Julião, eu acho que você está me ouvindo. Olha ele aí. Tamo junto. Pra caramba. São seus olhos, cara. Impressão sua. Seu áudio tá fechado, Julião. Não dá nem pra acreditar que você é 10 anos mais velho do que eu.
Toda vez que eu te vejo, eu me sinto mais triste. Seu áudio tá fechado, Julião, acredito. Peraí. Eu não tô te ouvindo. Tá funcionando? Alô? Tá. Então é falha minha. Julião, o momento é todo seu agora. A gente tem aí Beleza. quase 800 pessoas te ouvindo nesse momento. E estão aí todos ansiosos para te ouvir, eu também, inclusive. Beleza? Pode dar continuidade. Eu vou fechar o meu áudio, o meu vídeo aqui. Perfeito, cara. A resposta só aumenta, né, Daniel? Poxa, depois de uma aula dessas, né, pessoal? Tem uma responsabilidade muito grande aqui em dividir essa reunião com vocês aqui. Bom, uma ótima noite a todos, né? Sejam todos aí muito bem-vindos aí. Uma apresentação que vai ser rápida, vai ser bem breve, ainda mais depois desses monstros falarem tantos, né, com tanta propriedade, né? Vai ser uma apresentação bem rápida mesmo de um case, né? Eu tive a grande honra, na verdade, de poder acompanhar, né, um estudo de caso. Vamos lá. O Daniel, deu até saudade da faculdade, viu? Você falando aí de integral, flexão, momento, né? Vixe Maria, vou te falar, deu saudade da faculdade, viu, cara? Agora, uma pergunta que eu me fiz aqui, né, principalmente nessa etapa final, né, que você estava apresentando aí sobre as responsabilidades, né, civil e criminal que todos nós temos, né? Como que as pessoas que estão nos assistindo estão sentindo agora, né? Qual que é a sensação que as pessoas estão nesse momento, né? Deve ter muita gente pensando assim, poxa, amanhã quando eu chegar lá na empresa eu vou ter que trocar uma ideia com o meu gestor, porque pode ter muita gente assustada. Bom, vamos lá. A apresentação está normal para vocês aí, né? Beleza. Vamos lá, então. Bom, a experiência que eu tive nesse assunto, deixa eu só minimizar aqui, beleza? A experiência que eu vivenciei, né, foi numa planta industrial, em um centro de distribuição. Naquela época eu trabalhava como coordenador de segurança do trabalho, né, uma área aproximadamente de 46 mil metros quadrados, era o tamanho dessa empresa, né, aproximadamente 1.100 colaboradores, tá? E como uma fábrica normal, como um centro de distribuição normal, vários trabalhos em altura eram realizados nesse ambiente, né, normal. Aí o primeiro ponto que nós fizemos, e talvez já é uma dica e uma grande ajuda para quem está um pouco assustado, né, diante dessas responsabilidades civil e criminal, diante de tantos dados técnicos, né, porque realmente o assunto é específico, necessita de um profissional especializado. Eu também tenho minha formação como técnico de segurança do trabalho, né, acabou que eu não me apresentei aqui porque o Fábio fez isso anteriormente, né, mas eu comecei minha profissão como técnico de segurança do trabalho, hoje eu sou engenheiro de segurança, mas mesmo no curso técnico ou na engenharia de segurança, a gente não aprende esses dados, né, não aprende isso com muita profundidade, né, a gente estuda sobre o assunto, mas sendo para falar que é um especialista nesse assunto, realmente nós não somos especialistas, né. Então, o primeiro ponto que nós fizemos lá, e que eu recomendo para todos vocês aí, caso alguém ainda não tenha um sistema de proteção adequado, ou tem, mas ele não está 100% adequado, né? O que nós fizemos lá? Nós fizemos primeiramente uma análise de risco, né? Obviamente para fazer a identificação dos riscos da planta, né? Muitos aí chamam de levantamento de perigos e riscos, enfim. E nesse levantamento, é óbvio que nós identificamos aí diversos riscos associados ao trabalho em altura, espaços confinados, porque estão relacionados, né? Os colegas, o grande Emanuel, comentou também a respeito sobre dos riscos, né, relacionados aos espaços confinados, e na maioria das vezes vai junto aí o trabalho em altura, né? E entre outros riscos, logicamente, que foram identificados nessa análise. Fizemos essa análise utilizando da frequência, né, com qual frequência que os trabalhadores realizam o trabalho à altura, independentemente dos setores, né, que são feitos esse tipo de trabalho, número de pessoas envolvidas, a gravidade, ou seja, caso dê algum problema, qual que seria a gravidade, né, isso muda, logicamente, dependendo da atividade, dependendo do ambiente, né, e a probabilidade, qual que era a probabilidade daquele acidente acontecer e também a probabilidade dos serviços acontecerem. Existem trabalhos em altura que o cara vai lá uma vez ao ano. Agora tem trabalho em altura que o cara sobe toda semana.
Então, é preciso, primeiramente, você definir isso. Tá? Depois de definir isso, você vai... Porque tem gente assim que pensa, já vou fazer a compra dos equipamentos. Não, nada disso. Não tem que, nesse momento, você não tem que comprar nada. Nesse momento, você precisa começar um levantamento. E aí a gente passa para uma próxima etapa, né, que é o mapeamento, né? Então, com base nessa análise de risco que foi feita, é preciso você estabelecer uma ordem de prioridade para a implementação das medidas coletivas, administrativas, individuais, etc., né? Então, não é dando tiro para todo lado. Então, é preciso ter uma certa organização, porque a não ser que a sua empresa tenha muita grana disponível, né, a não ser que seu budget de segurança seja aí, né, você tenha milhões e milhões de dinheiro, aí tudo bem, você consegue fazer isso de certa forma, né, rápido, né? Mas eu acredito que a maioria dos profissionais de segurança não estão nessa situação, né, de ter milhões e milhões aí, né, uma grana muito boa, né? Então é preciso que você define prioridades, senão realmente a gente fica louco, né? E aí, feito esse mapeamento, né, toda essa ordem de prioridade, nós definimos lá, no caso, quando eu digo nossa, é porque esse projeto não foi feito por mim, sozinho a gente não vai a lugar algum, né? Eu era coordenador de segurança de uma equipe, então tinha uma equipe de técnicos, assistente administrativa, estagiários, enfim. Então esse trabalho foi feito em conjunto, né? E só por isso que nós conseguimos realmente implementar, graças à ajuda de todos, né? Então, nesse mapeamento, nós identificamos ali que os serviços prioritários seriam, então, nos telhados. Aí sim, nós fomos atrás de fornecedores. Então, depois da gente ter esse levantamento prévio, né, identificado ali os nossos pontos críticos e a nossa ordem de prioridade, nós entramos em contato com os fornecedores. O primeiro contato foi feito aí com a empresa MSA, que já nos fornecia equipamento, né? E logo de cara, a MSA pediu uma visita técnica. Olha, nós não vamos passar o orçamento, a gente primeiro precisa fazer uma visita técnica. Foi uma coisa muito interessante. Ela encaminhou todo, né, uma equipe técnica especializada no assunto para poder fazer essa visita técnica, esse primeiro acompanhamento, né? Inclusive o Daniel Calione estava nessa visita, né? Tive o prazer de conhecer o Daniel, um grande especialista que o Brasil tem, né, nesse assunto. Aí eles fizeram várias entrevistas com executantes. O Daniel comentou agora há pouco aí, né, de determinada empresa que vai lá e implanta o seu sistema contra a queda sem conversar com os executantes, sem conversar com os trabalhadores. Esse é o maior erro, né, que qualquer profissional pode cometer. É preciso conversar com as pessoas, entender a realidade das pessoas, entender a situação de cada trabalho. Então, eles fizeram essas entrevistas e também um estudo de análise de risco. Utilizando o nosso estudo, né, eles refizeram um estudo com base no conhecimento que eles têm, na expertise que eles têm. De novo, nós não somos especialistas no assunto. Uma coisa é a gente identificar, olha, existe o risco de queda aqui, ali. Agora, determinar qual que é a medida que vai ser implementada, qual que é o sistema que vai ser implementado. Opa, cuidado com isso, tá? Se você está fazendo isso hoje, dá um passo atrás. Mas eu sou engenheiro mecânico, Opa, cuidado, né? Se você está contratado na empresa como engenheiro de segurança, como técnico de segurança do trabalho, a minha recomendação, né, é que você chame um especialista, chame alguém que entenda do negócio, né? Aí, a partir disso, a partir desse levantamento, né, dessa visita, eles fizeram todo um levantamento. É lógico que isso não foi só em uma visita, isso foi mais de uma visita. Fizeram todo o levantamento completo do que nós precisaríamos ter na nossa planta para adequar com relação a sistemas de proteção contra quedas, desde medidas coletivas e medidas individuais. E aí, nós convidamos, né, para poder fazer a apresentação da proposta técnica, porque é muito comum, tem muitos profissionais, né, e aí vai uma dica, tem muitos profissionais que recebem a proposta das empresas, 1, 2, 3, 4, 5 orçamentos, e vai apresentar para a diretoria. E existe aquele ditado que santo de casa às vezes não faz milagre, né? Eu aposto nisso, né? Então, eu falo, olha, eu quero que vocês venham aqui apresentar essa proposta técnica. Vocês que conhecem do assunto. E, logicamente, que eles se colocaram à disposição, fizeram a apresentação, uma apresentação ótima, né? Aí vem outra dica, que é você convidar não só o quem vai liberar a grana, né? Mas também convidar as pessoas que dependem daquele trabalho em altura. Então, nós chamamos alguns gestores, né? Que demandavam um trabalho em altura, porque eles precisavam ouvir
todas aquelas informações através de pessoas experientes no assunto, né? Aí alguns desafios que nós tivemos durante todo esse projeto, isso aqui, pessoal, eu estou falando coisa de trabalho de 2, 3, 4 anos, tá? Isso não é um trabalho pequeno, né? De novo, se você tem grana, você tem um budget bacana aí, coloca a mão pro céu, realmente você está num lugar muito bacana, mas essa não é a realidade da maioria das empresas, né? E por mais que seja, por mais que você tenha uma grana bacana aí no seu caixa da segurança, né, da saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, inclusive, para explicar isso, né, para explicar um custo aí de 50, 80, 100 mil, 200, 300 mil, 400 mil reais, lógico que vai variar muito, depende do tamanho da sua empresa, mas para você explicar isso, às vezes, para a diretoria, não é tão simples assim. Bom, então, um dos desafios, a quantidade de áreas que nós tínhamos, e quando eu digo aqui, não é só apenas para implementar, mas como o Daniel citou agora há pouco, trocar. Nós já tínhamos o sistema lá, porém era um sistema mais antigo, né? E a gente estava querendo atualizar esse sistema, até porque quando a gente foi fazer a rastreabilidade da documentação, não tinha todas essas documentações que o Daniel citou agora há pouco aí. Então, a quantidade de áreas necessárias para as devidas proteções versus o budget que nós tínhamos previsto naquele ano, né? Querer adequar tudo, era essa nossa vontade, então tem que ter calma, né? De novo, a não ser que você tenha uma grana sobrando, caso contrário, tem que ter calma, tem que priorizar. Olha, o que é mais importante? O mais importante é a gente adequar aquela área, depois aquela e assim por diante. Então, prioridades, né? Alto investimento é um desafio, não tem dúvida, que eu acabei de mencionar, né? Como explicar isso para a diretoria, lembrando que segurança não é custo, é investimento. Então, olha, qual vai ser o investimento para fazer a adequação desse assunto na nossa planta? X. Se um trabalhador cair e sofrer um acidente grave, um acidente fatal, qual que é o custo disso? E quando a gente fala custo de um acidente grave, não é só financeiro, né? É o custo que vai ser o nome da empresa perante a mídia, né? Pegando um gancho do Daniel, né? O exemplo de Brumadinho, né? O nome da empresa ficou estampado, né, para todo o Brasil, para todo mundo, na verdade, né? Então, às vezes, esse é o maior custo. Às vezes, o custo maior não é a indenização lá de pagar e tudo mais, não é isso. Às vezes, o maior custo é a imagem da empresa, um gerente, um diretor, um engenheiro, um técnico responder por um processo, né? Enfim, talvez esse seja o maior custo, né? Ou até mesmo bater na porta lá do pai de família e falar que ele não vai voltar para casa. Talvez esse aí realmente seja o maior custo. Impossibilidade de interrupção das operações, né? Esse era um dos desafios, né? Assim como qualquer empresa, né? A empresa precisa produzir, ok? E aí foi um pedido pelo diretor, olha, é possível fazer essa instalação sem que interrompa as atividades? E sim, né? A solução que foi implementada lá possibilitava isso, né? Não haveria necessidade da interrupção das atividades. É óbvio que, se houvesse necessidade, pararia a atividade para poder implementar a medida proposta, né? E a dificuldade também, um desafio é para a equalização de propostas. Então, se você está iniciando isso na sua empresa ou vai iniciar daqui a um tempo, essa adequação, né, das proteções contra quedas, você vai esbarrar nessa dificuldade aqui porque, né, nós vivenciamos isso lá. Eu trabalhei com um gerente que ele falava que você tinha que comparar banana com banana, né? E quando você fala em sistemas de proteção contra queda é um pouco difícil, porque cada empresa tem a sua tecnologia. A MSA tem a tecnologia dela, a outra empresa tem a tecnologia dela. Então, cada empresa tem a sua própria tecnologia. Então, para você equalizar as propostas, é um desafio, é um bom desafio, né? Aí a solução proposta foi essa, o sistema de ancoragem através das linhas de vida horizontal flexível, como o Daniel citou agora há pouco, né? Através da tecnologia Constant Force Post, que é o famoso CFP, né? As pessoas conhecem como poste CFP, né? É um sistema da Lattice, que é também do mesmo grupo, né? Então, essa imagem aqui da esquerda, tanto eu quanto o técnico de segurança da empresa lá, nós testando, né? Isso foi logo na entrega técnica, né? A gente fazendo o teste do sistema instalado, está aqui o pessoal fazendo uso. O Talabash, ele vai fixado num sistema que é chamado de Transfastener, né, que é essa pecinha aqui. Este é o CFP, o poste, né, o CFP, e aqui a linha de vida, né. Eu vou colocar aqui, na verdade eu gostaria de pedir para o Renan colocar um vídeo para vocês, ele vai colocar um vídeo que explica melhor
né, que é tanto a instalação desse sistema e como que é a funcionalidade dele. É um sistema muito interessante. O Renan vai colocar para nós aí, só um segundinho. Aí. É um vídeo bem curto, pessoal, 25 segundos. Então, o sistema é instalado na própria telha, não existe nenhuma intervenção na estrutura do telhado. Esse é o transfaster. O trabalhador está com o talabarte preso a ele, né? Então ele passa para lá, para cá, ele tem um sistema ali que não há necessidade do trabalhador retirar o talabarte. Em caso de queda, existe uma espiral dentro do poste, do CFP, que proporciona ali o devido amortecimento, né? Então, não só o espiral do poste CFP, mas também o absorvedor de energia do trabalhador permitem aí a absorção de energia, né? Um segundo para a gente poder retornar aqui na apresentação. Isso, retornou. Vamos lá. Bom, então é isso. Esse é o sistema Transfast, né? Isso facilita muito, né? Porque dependendo do sistema, eu já conheci esse sistema, que o trabalhador estava vindo fazendo esse movimento. Quando ele chegava na primeira interseção, né? Ele tinha que tirar um talabarte, colocar do outro lado e depois retirar o anterior, né? Ele ia fazendo esse movimento. Agora, quem garante, né? O ser humano é passivo de falha, né? Alguns colegas mencionaram isso anteriormente, né? Quem garante que o trabalhador realmente vai fazer esse procedimento? Então, com o uso desse equipamento, desse Transfaster, não tem, a chance de erro é muito menor. O trabalhador está o tempo todo ancorado, né? Bom, na fábrica nós instalamos 64 unidades dispostas em 7 linhas de vidro, no total de 530 metros de linha de vidro, e no centro de distribuição foram 37 unidades dos postes, 7 linhas de vidro, 698 metros de linha de vidro. 4 dias para fazer instalação em cada prédio. Então, aqui na fábrica foram 4 dias e aqui no centro de distribuição foram 4 dias. Então, é um sistema que se instala de forma rápida, né? Todo o sistema sempre instalado por uma empresa credenciada pela MSA, com um acompanhamento do nosso amigo Daniel Calione. Ele comentou aí a questão dos 2 sol para cada pessoa, né, Daniel? Porque, de fato, quando você sobe no telhado, você tem sempre a reflexão, né? Então, o sol bate de cima e vem de baixo, né? Então, o Daniel estava lá acompanhando a todo momento e realmente mão na massa, né? Muito interessante, muito bacana esse apoio aqui que o Daniel deu para nós lá. Bom, benefícios, sem dúvida nenhuma, a segurança dos trabalhadores, esse é um dos maiores benefícios. Segurança para a empresa também, uma vez que ela protege o trabalhador, ela também está se protegendo. Rápida instalação, vocês, né, conseguiram acompanhar pelo vídeo aí que realmente é simples, o sistema é instalado na telha, né? Então é muito prático, muito rápido a instalação. O acompanhamento técnico, como eu acabei de citar, não sem nenhuma interferência na produção, haja visto que não é utilizado, né? O sistema ele é instalado diretamente na telha, então não tem nenhuma intervenção na estrutura do telhado, né? Em nenhuma viga, nada disso, né? E muito menos na alvenaria. O sistema ele é fixado exatamente na telha, é muito interessante, tá? Fácil utilização, né? Vocês viram aí pelo vídeo. O trabalhador fica ancorado 100% do tempo, como eu acabei de mencionar, não há necessidade de, né, tirar um talabarte, colocar o outro para poder retirar, enfim, o trabalhador consegue fazer todos os movimentos pelo telhado sempre ancorado, né? Os componentes, a maioria deles são inoxidáveis, né? Eles são inoxidáveis, tem uma duração média de 20 anos, logicamente isso para ambientes normais, né? Se for um ambiente mais agressivo, a durabilidade é um pouco menor, é uma questão óbvia, né? E em caso de queda, como demonstrado pelo vídeo, tem um amortecimento que é feito através do espiral CFP e também do absorvedor de energia que está no talabarte do trabalhador. Bom, e aí para encerrar uma apresentação bem breve, gostaria de deixar uma frase a todos, né, que nenhum sucesso na produção compensa o fracasso na segurança. É uma frase que é muito bacana, né? Eu já utilizei por algumas vezes para poder, às vezes, justificar alguns projetos. E existe uma outra frase, né? Que às vezes é muito utilizada, às vezes a gente vê muito isso, né? Segurança versus produção, né? Então a gente precisa tentar quebrar esse segurança versus produção e, de repente, colocar segurança mais produção. Produtividade é importante, as empresas precisam produzir, não tenho dúvida nenhuma.
Eu acredito que todos nós concordamos com isso, né? A empresa precisa gerar lucro para também pagar, né, o salário, pagar, enfim, para pagar todos os profissionais, né? Então é preciso que a empresa dê lucro, é preciso que a empresa opere, trabalhe, mas é preciso, acima de tudo, né, o respeito à vida humana, à saúde das pessoas, né, ao meio ambiente e assim por diante. Então é isso. Apenas uma apresentação breve, né? Muito obrigado. Para quem tiver interesse aí de me acompanhar pelas redes sociais, eu já faço o convite, seja no Instagram, Face, LinkedIn, YouTube. Basta pesquisar aí por Engie, Júlio Botelho, que vocês vão me encontrar para poder... Eu tenho gerado muito conteúdo nas redes sociais aí relacionado à empregabilidade, perícias trabalhistas, enfim, são as áreas que eu atuo aí e procuro ajudar os colegas. Vou passar aí, devolver a palavra para o nosso amigo Daniel Caleone. Então, obrigado por esse show aí, por dar essa clareza para nós em relação à aplicabilidade de uma solução que realmente funcione. É uma grande satisfação ter você dividindo aí essa experiência com a gente, com todo o pessoal que está até essa hora aí acompanhando. Que legal, né, cara? Pô, gente de outro país aí assistindo, a gente está muito feliz, né? Estados Unidos, Portugal, isso deixa a gente bastante satisfeito. Sim, dá muito trabalho, é muito empenho da nossa equipe para promover isso e é bastante satisfatório saber que realmente está contribuindo, que as pessoas estão aqui até essa hora, então fico bastante feliz por isso e agradeço também por essa participação de todos, né? Na verdade, do Sérgio, do Rodrigo aí dando show. Eu acho que eu era o mais ansioso para assistir essas apresentações e estou saindo muito feliz com todo esse resultado. O Emanuel também aqui deu show de novo, né? Então é sempre muito bom. Só especialista aí, só. E agora o Renan vai fazer o fechamento, né? Vai conversar um pouco com vocês. Pessoal, da minha parte, eu só queria agradecer mesmo. O evento basicamente termina agora. Eu queria só lembrar, então, das sessões que nós teremos ao longo da semana. Teremos mais 3 sessões amanhã e mais 3 sessões também na quinta-feira, ok? Então amanhã a gente vai ter, por exemplo, a participação do Gianfranco. Eu acho que todos já conhecem a participação dele no Ministério do Trabalho e, bom, eu acho que dispensa falar sobre ele, né? Então eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Foi um imenso prazer e eu agradeço a participação de todos os apoiadores e todos os convidados especiais com a palestra. Então até amanhã, encontro vocês em breve. Até mais, tchau, tchau.